Bom dia, oitavo ano de Geografia. Vamos para a última semana. Vamos fazer a semana 8, tá? Uma aula um pouquinho mais comprida para poder falar sobre todos os conflitos que ocorrem nessa região. Então, como eu já falei ao longo do bimestre, a região do Oriente Médio ela é muito conflituosa. Existem várias guerras por causa dos interesses econômicos que cercam essa região, principalmente em relação ao petróleo, tá? Então a guerra árabe-israelense é por causa do Holocausto. Então vamos lá. Tivemos o Holocausto, o extermínio de mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. A ONU, a Organização das Nações Unidas, criou um Estado para abrigar esses judeus que viviam pela Europa, mas já habitavam ali também historicamente, criaram o Estado de Israel. Só que Israel foi crescendo e tomou toda a área de um outro país que existia ao redor. Por exemplo, você tem lá a Palestina e dentro Israel. Hoje em dia não, Israel é grande parte e a Palestina é pequena. Então, e a Palestina é árabe e Israel é hebraica, né, judaica. Então nós temos um conflito por área, porque dois países no mesmo local, e um conflito religioso, né? Uma religião árabe, em grande parte, contra uma religião judaica. Então nós temos esse conflito que é o mais sangrento e um dos que vai demorar para acabar. Por quê? Já está desde a Segunda Guerra Mundial, já houve ataque palestino, ataque israelense, intervenção americana. Então é um conflito que realmente não sabemos quanto mais durará este conflito árabe-israelense. Tá? Guerra no Líbano. O Líbano passou por uma guerra civil também. Todas essas guerras, essas revoluções têm um cunho religioso também, né? O Líbano passou por esse movimento, por essa crise, por essa guerra civil que assolou o Líbano durante décadas, tá? A questão do Afeganistão, os guerrilheiros do Afeganistão, Osama Bin Laden especificamente, foram treinados pelos Estados Unidos para evitar que o país se tornasse soviético, no auge da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Estados Unidos versus União Soviética. Quando esses guerrilheiros da União Soviética, eles não são mais... não estão ali mais presentes no Afeganistão, porque acabou a Guerra Fria, os guerrilheiros treinados pelos Estados Unidos formam um grupo terrorista chamado Talibã e assumem o poder no Afeganistão, expulsando os americanos e guerreando contra os americanos. Nós tivemos o atentado terrorista do 11 de setembro, né, do World Trade Center, que gerou o início da nossa guerra ao terror. Hoje, os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, tem tropas na Síria e tropas em vários países aí do Oriente Médio por causa do atentado terrorista de 11 de setembro, quando o Bin Laden, o grupo terrorista do Bin Laden, derrubou 2 torres gêmeas em Nova York e causou o início desse século XXI histórico. Bom, nós temos o conflito Irã-Iraque, né, os vizinhos ali brigando ali por bacias de petróleo, por perímetro, por área de espaço. Temos a Primavera Árabe, que é a mais recente. Os dois últimos são mais próximos de nós, tá? Primavera Árabe. O que é a Primavera Árabe? Por causa dos meios digitais, por causa da internet, a população de países árabes que viviam em ditaduras, né, islâmicas, ditaduras religiosas, conseguiram se manifestar em prol de democracia ou em prol de mais direitos, de uma abertura democrática no Oriente Médio. E isso foi chamado de Primavera Árabe, porque começou em um país e espalhou para vários países, né? Então, uma ideia de primavera. Então, foi um início democrático e essas manifestações todas foram bancadas e marcadas através das mídias sociais, da internet, na época, Orkut, Facebook. E a guerra da Síria é o conflito atual, geopolítico. Nós temos a Síria um grande problema, temos várias tropas, várias organizações dentro da Síria. Temos os grupos terroristas que buscam criar estados islâmicos com leis
deturpadas do Alcorão. Temos o exército americano, exército russo, vários grupos terroristas, o governo sírio no meio desse conflito, né? Então a Síria é praticamente uma guerra civil e é o local que mais assola, mais tem problemas e tem a saída da sua população para outros países. É o país que mais tem o fluxo de refugiados, né, do Oriente Médio e do mundo. É um dos países que mais enfrentam essa crise humanitária e geopolítica atual, é a Síria. Tá bom?